Olá, tudo bem, gente? Então, dando continuidade à nossa disciplina Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa, vamos lá na unidade 1, seção 2, Ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica Brasileira. Então, nós temos aí no início, né, dessa seção 2, que já vem falando sobre a BNCC, que foi publicada em 2017, que é de acordo com todas as orientações, né, dos PCNs. O que esses dois documentos nos orientam? Eles adotam, né, uma perspectiva enunciativo-discursiva, que daí nós vamos relembrar as ideias de Bakhtin, para o trabalho em língua portuguesa. Essa abordagem caracteriza-se pelo estabelecimento dos gêneros discursivos como unidade de ensino, mantendo o alinhamento dos currículos com o discurso acadêmico para o ensino. Então, aqui nós temos a orientação tanto dos PCMs como da BNCC, do trabalho na língua portuguesa com os gêneros discursivos, né? É uma nova proposta desde lá de 2017, desde o final dos anos 90, já vem sendo muito discutido sobre o trabalho com gêneros discursivos. Então, a incorporação da multimodalidade em abordagens educacionais tradicionais exige uma mudança fundamental, não só na maneira como enxergamos a comunicação, mas também na maneira como professores e alunos interagem no mundo moderno, multimodal e multimídia. Desde a alfabetização, tais mudanças demandarão novas práticas. Os professores já contam com livros didáticos e de literatura que conjugam linguagens gráficas, visuais e verbais. As crianças da geração atual já se constituem como usuários de TV, rádio e mídia digital, internalizando gestos, atitudes e comportamentos que potencializam uma interação cada vez mais multimodal. A questão da escola é tomar essas linguagens múltiplas como objeto de discussão, contribuindo para uma recepção mais crítica e consciente. Então, nós precisamos sim atualizar os nossos conhecimentos, né? Conforme Frade aqui diz que é necessário sim a atualização dos nossos conhecimentos como profissionais. Por quê? As crianças hoje, os jovens, eles estão inseridos nesse mundo digital, que é uma nova geração. Então, eles são usuários de TV, rádio e mídia digital, né? Então, eles aprendem de uma outra forma, eles constroem conceitos de uma outra forma. Então, essa interação, seja lá digital, seja presencial, seja ouvindo uma rádio, faz com que a aprendizagem dessa criança ela se torne um pouco mais significativa quando tem a questão da inserção de nossas atitudes, nossos gestos, no sentido de potencializar essa aprendizagem que a criança já traz. Então, é muito importante, no caso, os contextos sociais, né, as discussões. Então, saber o que essa criança está aprendendo, saber como ela está aprendendo, em que meio, né, ela está aprendendo, seja por um jogo no meio digital. Muitas crianças elas estão aprendendo vários conceitos, às vezes em jogos digitais, né? Então, nós precisamos entender como é esse ambiente em que a criança está também construindo o conceito e a sua linguagem, como ela está construindo essa linguagem que propiciará ela a falar, né, com o outro, a socializar com o outro. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles,
Diferentes recortes são possíveis quando se pensa em campos. As fronteiras entre eles são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns gêneros incluídos em um determinado campo estão também referenciados a outro, existindo trânsito entre esses campos. Práticas de leitura e produção escrita ou oral do campo jornalístico midiático se conectam. Então, aqui nós vamos falar também, né, o que a BNCC traz para nós, que esses campos, né, de atuação que tem ali a relação com os gêneros textuais. Então, nós professores precisamos saber como trabalhar com a escolha de textos, conforme ali a fase, né, a fase de alfabetização, a fase inicial, quais são os textos que eu vou escolher para trabalhar com os alunos? Por exemplo, no campo da vida cotidiana, né? Gêneros textuais, né? Nesse campo, aí nós temos as agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. Então, nós temos cada campo, conforme a BNCC, saber quais são os textos, né? Quais são os discursos ali que eu vou utilizar? Que tipos de textos, que tipos de produções, sejam orais ou escritos, né? Que eu poderei utilizar para planejamento de uma aula. No caso, na fase alfabetização, né? No primeiro ano, no segundo ano. Então, nós temos também o campo artístico-literário, relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos. Então, aqui nós temos as lendas, os contos, canção, poemas, né, quadrinhos, tirinhas, charge. Este é um campo também muito importante, né, para trabalhar ali várias produções de leitura em textos tanto orais como escritos, utilizando este campo. O campo da vida pública, né, que aí nós temos os gêneros textuais como notas, álbuns, noticiosos, reportagens, cartas do leitor na revista infantil, né, comentários em sites para criança, textos de campanhas de conscientização, Estatuto da Criança e do Adolescente, reclamação, regras, regulamentos. E aí também nós temos o campo das práticas de estudo e pesquisa, né? E neste campo, os gêneros, eles já são campo em mídia, impressa ou digital, enunciados de tarefas escolares, relatos de experimentos, quadros, gráficos, tabela, diagramas, entrevistas, notas de divulgação científica, aqueles verbetes de enciclopédia. Então, são vários campos que nós podemos, nós professores precisamos saber quais são, né, para trabalhar em sala de aula, para planejar as nossas atividades na área de língua portuguesa. Agora, depois de toda a leitura, né, que você vai fazer desta sessão e toda a discussão da situação problema, eu quero que você responda para mim e encaminhe neste e-mail esta pergunta. Considerando que há um conjunto de orientações oficiais disponíveis para o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, por que parece ser difícil implementar o que propõem os documentos oficiais? Encaminhe, por favor, nesse e-mail, né, a sua resposta para que possamos dar continuidade às nossas discussões no nosso próximo encontro. E eu peço que faça todas as atividades do portal,
tá? Um abraço, até mais.